aqui nessa noite. Que Deus possa estar falando com você, tocando no seu coração. É por isso que nós estamos aqui. Amém, queridos? Amém? Amém? Amém. Queridos, nós estamos na nossa série Andando nos Passos de Jesus. E nós estamos vendo características de Jesus e observando um convite dele, um convite imperativo que vem dele, do próprio Jesus. Aprendei de mim. Isso é Jesus que diz. Então nós queremos fazer isso. A gente está querendo contemplar a beleza de Jesus, não só como um exemplo, muito mais do que um exemplo, muito mais do que isso, mas como o Salvador perfeito das nossas almas, das nossas vidas. E é assim, quando a gente olha para Jesus, igual a gente acabou de cantar, os que olham para ti estão radiantes. O Salmo 34. Quando nós acabamos de cantar que não há nada mais bonito para olhar, é assim que nós somos transformados à imagem dele. Então a gente está fazendo isso aqui. E eu já falei várias vezes aqui sobre o exercício de pregar e o que o exercício de pregar exige. Eu também já falei aqui algumas vezes que existem algumas pregações que são mais difíceis do que outras pregações. E essa é mais uma dessas que eu sempre falo isso no começo. E eu até pensei essa semana, falei assim, olha, vou pedir o Alex para pregar de novo. Ou vou pedir outra pessoa para pregar. Porque é muito difícil falar sobre isso. Mas, pela graça de Deus, a nossa confiança, a minha, de estar falando com vocês, e a de vocês também, não está em quem está falando aqui. Está no poder da palavra de Deus. Está na palavra de Deus, não está quem fala com vocês, não está na eloquência, não está nisso. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes. E ela pode separar a nossa alma do espírito, nossas juntas de medulas. Então eu creio que ela pode penetrar o nosso coração nessa noite, mais profundo do nosso ser, no mais íntimo que nós temos, no âmago da nossa alma e cortar lá dentro. Eu espero firmemente que ela faça isso comigo hoje. Então que nós tiremos as nossas sandálias, porque o lugar onde nós vamos adentrar agora é santo. Santo e reverente. Então vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Lucas capítulo 11. Hoje nós aprenderemos sobre a vida de oração de Jesus. Evangelho de Lucas capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 1. Ele diz assim: Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar. Só até aí. Queridos, a gente está diante de um dos textos mais sublimes dos evangelhos, de todos os evangelhos daqui. E até aqui algumas coisas aconteceram no relato de Lucas. Lucas está nos contando isso. E Lucas é conhecido por escrever com bastante referência à obra e o poder do Espírito Santo. O evangelho de Lucas começa com oração e também termina com oração. Você pode reparar isso depois na sua casa. E ao narrar a vida de Jesus, Lucas mostra que Jesus não estava buscando fama, não estava buscando reconhecimento. Ele não fazia propaganda de si mesmo, pelo contrário. Jesus escolhia os lugares mais simples, distante dos holofotes, dos aplausos humanos, e gastava a maior parte do tempo dele com pessoas esquecidas, marginalizadas, doentes, quebradas por dentro e por fora. Era esse o tempo de Jesus. Nos capítulos anteriores ao capítulo 11, a gente vê Jesus tocando em leprosos, em paralíticos, em cobradores de impostos, em viúvas, curando servos de pessoas que eram estrangeiras à fé judaica, libertando endemoniados, tendo poder sobre os demônios. E até quando ele começou a ser notado por algo, ele não considerou isso como prestígio. Antes desses capítulos, Herodes, o rei Herodes, queria ver Jesus. Ele queria muito ver Jesus, mas Jesus não dá a menor importância para isso. Ele continua ali curando, ele prefere fazer isso. Curar, ensinar, preparar os seus discípulos. Essa é a intenção de Jesus.
Quando ele se retirava com poucos, como fez no Monte da Transfiguração também, nesse texto. Ele passava tempo com os samaritanos, gente que ninguém queria passar tempo, ele passava tempo com eles. E no capítulo anterior ao capítulo 11, capítulo 10, ele estava com duas amigas humildes, duas amigas que não tinha nada para oferecer para ele, Marta e Maria. Ele estava com elas. E foi nesse contexto que os discípulos, impressionados com o jeito de viver de Jesus, simples, profundo e íntimo com o Pai, eles pediram, o texto que a gente acabou de ler: Senhor, ensina-nos a orar. Pense comigo por um tempo. Os discípulos viram tudo. Tudo. Eles testemunharam cada milagre, ouviram cada mensagem. Eles viram Jesus dizer uma palavra e as pessoas serem curadas. Eles viram Jesus dizer uma palavra e não só as pessoas serem curadas, mas toda a criação obedecê-lo. Durante 3 anos, eles assistiram o espetáculo Cristo diante deles, diante dos olhos deles. Eles sentiram o cheiro de Jesus. Eles experimentaram refeições com Jesus. Eles experimentaram lágrimas com Jesus. Alegria com Jesus. Eles assistiram cheios de medo Jesus expulsar demônios num cemitério. Eles viram com seus olhos esbugalhados Jesus curar as piores doenças que existiam. Viram com os olhos esbugalhados os mortos ressuscitarem. Com os olhos deles. Não só isso. Ninguém ensinou como Jesus. Ninguém tinha esse poder. Ele era extremamente sábio. Os discípulos ouviram suas palavras, sua lógica, seu poder de argumentação, de persuasão, seus sermões, sua sabedoria, suas imagens do reino dos céus, as parábolas. Ninguém ensinava como Jesus. Ninguém evangelizava como Jesus. Eles estavam lá, eles chegaram e viram aquela mulher que estava perdida no poço e saiu correndo evangelizando todo mundo, porque ninguém evangelizava como ele. Eles viram que Jesus evangelizava como ninguém. Eles estavam em cada momento. Eles definitivamente viram, ouviram, apalparam com as próprias mãos o Deus encarnado. Experimentaram a glória dele em obras e palavras e poder. Foram testemunhas oculares e perplexas daquilo que Deus está fazendo através do ministério de Jesus. Mas ainda assim, nós não vemos na Escritura nenhum registro deles dizendo assim: ensina-nos a fazer milagres. Ensina-nos a pregar. Ensina-nos a expulsar demônios. Nenhum registro. O que eles pedem ao ver a vida, o estilo, o que Jesus fazia. O que eles querem é: Senhor, ensina-nos a orar. No fim do dia, o que os discípulos queriam era a vida de oração de Jesus. Mesmo com tudo aquilo. Eles queriam aquilo que acontecia quando Jesus fechava os olhos e falava com o Pai. Porque eles perceberam que tudo que Jesus fazia em público fluía da sua vida secreta de oração. O poder de Jesus vinha da intimidade que ele tinha com o Pai. Os discípulos viram algo único. Deus, o Filho, conversando com Deus, o Pai, por meio de Deus, o Espírito. Isso era único. O Criador de todas as coisas se comunicava com o Pai naturalmente, sem esforço. Jesus era capaz de simplesmente mudar de uma conversa com você e começar a falar com o Pai do nada. Porque a oração não era um ritual para Jesus, era respirar para Jesus. E nós deveríamos gastar um tempo meditando sobre a vida de oração de Jesus, porque existem inúmeros relatos de Jesus orando, porque ele orava constantemente. Nós deveríamos forçar a nossa imaginação para imaginar Jesus orando, falando, como ele olhava para o Pai. A liberdade, a intimidade, a reverência, o temor de estar na presença de Deus e o amor profundo que ele tinha ao falar com o Pai. Pense por um tempo, quão alegres eram esses momentos. Mas tão vulneráveis eles eram também. Quão poderosos eram esses momentos, porque quem estava orando era o Filho de Deus. Mas quão humildes também eram esses momentos. Pense nele cruzando as suas mãos. Porque o Filho de Deus falou com o Pai a eternidade inteira. Agora ele está falando com o Pai na realidade da nossa existência.
a vida e o ministério de Jesus foram assim. O texto bíblico diz que aos 12 anos de idade, ele já demonstrava uma profunda consciência da identidade filial que ele tinha com o pai. A sabedoria dele não era apenas teórica, era carregada de devoção. Quando os pais deles vão atrás dele porque perderam ele, chegam lá, ele está no templo ensinando com autoridade, com mais autoridade do que os mestres que estavam lá. E quando os pais perguntam: o que você está fazendo aqui, meu filho? Vocês não sabem que eu tenho que fazer o trabalho do meu pai, a obra do meu pai, aquilo que meu pai mandou fazer? Uma consciência profunda. O centro da vida de Jesus aos 12 anos era a vontade do Pai Celestial. Jesus gastou a sua adolescência orando. Orando constantemente. Ele não gastou a sua adolescência no celular como você está agora. Ele gastou a sua adolescência orando. No seu batismo, Lucas nos conta, no capítulo 3, versículo 21, ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu. Jesus está nos mostrando como que a oração verdadeira se torna uma porta de abertura ao céu. É por isso que o texto de Apocalipse, capítulo 4, diz: tem uma porta aberta e um convite: venha e suba. A oração faz isso. Logo após isso, ele vai passar 40 dias no deserto, como? Orando e jejuando. E ele é tentado no deserto e vence a tentação, porque nós vencemos a tentação orando. Como já ouvimos alguma vez, o homem que para de orar, começa a pecar. E o homem que começa a orar, para de pecar. O seu ministério já é iniciado. Jesus frequentemente ensina sobre oração, nas parábolas, nos conceitos. Ele está sempre ensinando o valor da oração. Marcos nos conta um texto impressionante para mim. No capítulo 1, o evangelho de Marcos começa assim, no capítulo 1, versículos 32 a 35. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos de que se achavam doentes, de todo tipo de enfermidade. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Aí você pensa assim: depois disso, cansado, sobrecarregado, o que você vai fazer? Dormir. É provavelmente isso que Jesus vai fazer. Mas eu quero que você preste atenção nas palavras que estão no versículo 35. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. E ali orava. Depois de curar uma cidade inteira. Se retirar para orar era algo comum para Jesus. Mateus nos conta, capítulo 14, versículo 23. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Lucas também nos conta, no capítulo 9, versículo 18, que Jesus estava orando em particular. Quando as demandas da agenda, da agitação da vida, do ministério cresciam, a fama batia a porta, sabe qual era a saída de Jesus? Oração. Lucas nos diz, no capítulo 5, versículo 15 e 16. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Antes de tomar decisões sérias, provavelmente você faz a mesma coisa, né? Eu faço a mesma coisa. Antes de tomar decisões sérias e grandes que ele tinha que tomar, sabe o que ele fazia? Gastava tempo em oração. Por exemplo, quando ele vai escolher os seus discípulos, Lucas nos conta que naqueles dias Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Capítulo 6, versículo 12. Quando Deus Pai falava com aqueles que Jesus amava, gente. Quando ele falava, Jesus se alegrava dentro dele e orava cheio de alegria no Espírito Santo. Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Lucas 10, 21. A oração também era o ambiente da glória e da presença com o Pai para Jesus.
Lucas, no capítulo 9, versículos 28 e 29, nos conta que Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. Orar é o ambiente da manifestação da glória. Orar para Jesus também era um símbolo de confiança, alinhamento com a vontade do Pai. Antes de fazer milagres, de fazer qualquer coisa, ele depositava sua alma com confiança ao Pai. O evangelista João relata que antes de ressuscitar Lázaro, a ressurreição de Lázaro, lembra? Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Ele tinha confiança de que o Pai estava ouvindo ele. Jesus também demonstrou que a oração é o início da ação de Deus no mundo. Quando ele viu as multidões perdidas. Vai olhando a sua reação, porque eu estou olhando para minhas reações. Quando Jesus viu as multidões perdidas, ele andando por aí, pela Cachamorra, se ele estivesse vendo as multidões perdidas, Jesus não apenas sentiu compaixão, ele olhou para os seus discípulos e ensinou a eles: peçam ao Senhor que envie mais trabalhadores. Orem por isso. Antes de morrer, sabe onde o coração de Jesus estava? Em oração. Especialmente pelos seus que ele amava tanto. Ele até disse para Pedro, sabendo da batalha que Pedro enfrentaria, da dúvida, da negação, da dor do pecado, ele disse para Pedro: eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Talvez agora do seu lado tenha uma pessoa enfrentando dúvida, a dor do pecado, dores profundas na alma, negação. Você pode dizer: eu orei por você. Jesus falou isso para Pedro. E não só para Pedro. Na última ceia, ele orou por todos aqueles que estavam ali e até por nós, muitos e muitos anos depois, como relata o capítulo 17 do Evangelho de João inteiro. A maior crise que Jesus enfrentou, ele enfrentou orando. Marcos nos conta, no capítulo 14, versículo 34 e 35, que Jesus diz no Getsêmani: a minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Oração essa cheia de lágrimas. Oração essa em que era tão profunda que ele suou sangue. Para nos ensinar que a oração deve ser a nossa amiga mais profunda e mais íntima quando a alma está esmagada. Sua alma está esmagada? Então ore. Por fim, mesmo na cruz, o que estava nos lábios de Jesus eram orações. Ali, no meio da dor, ele ora pelos seus inimigos. E um deles era eu. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Nos ensinando que a chama do amor cresce cada vez mais na medida que nós oramos por aqueles que são contra nós. E é também ali que ele grita em oração: Deus meu, por que me desamparaste? Mostrando o poder de lamentar diante de Deus. E segundos antes de fechar os seus olhos, o que ele faz é uma oração: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Isso aqui é profundo, porque aqui Jesus está nos ensinando que quem entrega a sua vida a Deus todos os dias pode também morrer em paz e confiança. Pode entregar também a sua morte. Ele não enfrentou a morte com medo e com dúvida. Sabe como Jesus enfrentou a morte? Orando. Jesus não orava apenas em momentos críticos. Era o estilo de vida de Jesus. A comunhão no secreto dele era a fonte do poder e do ministério público dele. As orações de Jesus não eram orações de um semideus.
Não era uma performance para os outros verem, olha lá que coisa lá grandiosa. Foram expressões reais de um homem que dependia completamente do poder do Pai e do Espírito Santo. Isso significa que toda a vida de Jesus foi vivida em comunhão com o Pai. E a nossa também deve ser. E isso é fundamentado por toda a Escritura. Todos os homens e mulheres usados por Deus fizeram da oração a via principal de comunhão com Deus. Os grandes atos históricos da redenção e do poder de Deus foram impulsionados pela oração. A igreja primitiva nasceu na oração. Os discípulos se reuniam constantemente para orar, líderes foram escolhidos na oração, milagres ocorreram como resposta à oração e o Espírito Santo foi derramado em momentos de clamor e de oração coletivos. Porque a oração verdadeira, a verdadeira oração, é a conversa com o Deus do universo. O Deus que sabe quantas batidas do coração você deu hoje. Oração é conversar com Ele. O núcleo da oração é relacional, não é funcional, queridos. Orar é aceitar a própria fragilidade e dependência. É um privilégio de participar dos atos soberanos de Deus. Você já parou para pensar que Deus faz coisas através da oração, da sua oração? É participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. A oração reorienta o nosso olhar para Deus, une a nossa alma a Ele, traz ao nosso coração o calor de saber que Ele está perto e ouvindo. Mas ao mesmo tempo a oração nos faz encarar quem nós realmente somos. E isso vai produzindo em nós uma fé com temor, firme e serena. E isso nos leva a uma entrega total da nossa vida em amor a Deus. Ah, queridos, a vida espiritual de alguém, a vida espiritual de uma pessoa é medida pela forma como ela ora. E uma pessoa que não está orando, uma pessoa que não ora, ela está se afastando. Ela está se desviando. Nós podemos até impressionar os outros com os nossos dons, com nossas palavras, com o que nós fazemos externamente, com as nossas boas ações, dando esmolas e misericórdia. Podemos fazer tudo isso, queridos, mas é no lugar secreto que nós não podemos fingir nada. Jesus disse que o teste de autenticidade espiritual é a oração no secreto. Jesus disse, quer saber quem é crente? Quem é crente é quem está orando no secreto. Isso é autenticidade. Porque ali não tem elogios. Ali não tem aplausos. Eu posso muito bem terminar essa pregação e as pessoas virem e falar, nossa, que pregação, que bonito. Respondeu todas as minhas dúvidas. Mas quando eu estou sozinho no meu quarto, quando eu estou sozinho lá, não tem ninguém falando. Eu não tenho elogios, eu não tenho aplausos. Eu não tenho pessoas dizendo quão bonito é aquilo que eu estou fazendo. Eu não tenho aprovação dos homens. Eu não tenho ninguém olhando para mim falando, nossa, que coisa linda. Não tenho. E se nós falharmos nesse lugar, nós vamos falhar em todas as áreas da nossa vida. Isso porque, queridos, o plano de Deus sempre foi usar pessoas. Deus não vai usar métodos, Deus não vai usar programas, Ele não vai usar estratégias, Ele não vai usar estruturas, Ele não vai usar coisas que estão ali relacionadas, porque Deus trabalha por meio de gente. Ele não quer que você apresente a Ele o melhor método para fazer o reino crescer. Ele quer que você se apresente em chamas diante dEle. É isso que Ele quer. Como dizia o famoso pregador do século XX, Leonard Ravenhill. Você quer saber o tamanho de um homem? Veja como ele ora diante de Deus. Um homem grande é um homem que ora e passa tempo em oração diante de Deus. Os nossos livros de estudos, nossos diplomas, nossos reconhecimentos, os nossos PhDs, as nossas faculdades, por mais valiosos que isso tudo seja,
eles não se comparam ao que acontece quando nós fechamos a nossa porta do nosso quarto e começamos a orar. Os seus diplomas podem ser usados por Deus para mudar o mundo. Mas as pessoas que mudaram o mundo de verdade fechavam a sua porta do quarto e começaram a orar. A sua sabedoria pode até ajudar o mundo a avançar em áreas, e glória a Deus por isso. Mas o mundo foi mudando. Escravos deixaram de ser escravos. Hostes malignas deixaram regiões, porque pessoas começaram a se ajoelhar e orar. Nada se compara a isso. E é ali, quando nós fechamos a nossa porta do nosso quarto, que os desejos egoístas, as ambições erradas, os pecados, os nossos sonhos, tudo em nós agora colocado diante de Deus e consumidos no altar do sacrifício. É ali. Queridos, orar não deveria ser só um momento para nós. Nós oramos por 1 minuto para comer por 1 hora. Nós fazemos, Senhor, obrigado por essa comida, e ficamos 1 hora comendo. Oração deveria ser o trabalho mais sério, e mais nobre, e mais real de toda a nossa vida. Porque o jeito que nós oramos molda quem nós somos. Uma oração rasa vai fazer de você uma pessoa rasa. Um caráter raso. Uma geração que não ora, não consegue ver, experimenta poderes escassos da realidade de Deus. E aqui que entra o nosso problema principal. Os cristãos não oram. E quando fazem isso, eles não sabem como fazer direito. E isso não é uma crítica vazia que você ouviu a vida inteira. Que a gente já sabe, já ouviu isso várias vezes. Isso é uma constatação dolorosa do estado espiritual que nós estamos. Porque a maioria de nós vive uma fé voltada para si mesmo. E quando falta oração, vai faltar caráter cristão, santidade cristã, poder de Deus. Vai faltar. E orar, queridos, é um trabalho espiritual, e a nossa carne não gosta de nenhum trabalho espiritual. Ela não quer se desenvolver espiritualmente. Nós preferimos um caminho mais leve, o caminho mais tranquilo, o caminho sem esforço. Porque oração, o que a oração faz? Ela nos coloca de joelhos. A oração confronta o nosso orgulho. A oração expõe as nossas fraquezas, nossa vulnerabilidade, nos mostra como nós somos pobres. E quem sabe pobres de espírito. Mas isso é muito duro para suportar. Isso é horrível. Um dos grandes males do nosso tempo é a falta de oração, queridos. Ou a pouca oração. E vou te falar uma coisa, talvez você pense assim: graças a Deus essa pregação não é para mim, né? Porque eu, quando acordo de manhã, eu falo: Senhor, obrigado por esse dia, abençoe em nome de Jesus tudo que eu fizer, e que o Senhor esteja comigo. Abençoe também meu pai e minha mãe, em nome de Jesus, amém. Eu faço isso, João. Uma vez eu perguntei para uma pessoa: como é que é a sua vida de oração? A pessoa: na hora que eu acordo, na hora que eu durmo. Aí quando está dormindo, abençoa até Deus, viu? Deus, eu quero te abençoar. Eu te perdoo, Senhor, em nome de Jesus, pelos seus pecados. Isso eu faço, João, eu oro isso aí. Deixa eu falar uma coisa para você, queridos. De verdade. Orar pouco e mal é pior. Porque é um alívio da consciência, sabe? Uma ilusão de espiritualidade. Eu oro. Você ora mal, irmão. Isso é um mal do nosso tempo. Vocês já ouviram isso várias vezes. As nossas reuniões de oração são vazias. Várias vezes. Não é só a igreja do Calvário. Eu acho que a igreja do mundo inteiro ouviu isso. Sabe qual a igreja que não ouviu isso? Sabe qual a igreja que a gente nunca vai falar assim: vocês oram muito pouco? Sabe qual a igreja?
A igreja é perseguida. Um dos testemunhos mais chocantes para mim é o testemunho do autor do livro Radical. Um dia que você quiser ler esse livro, lê esse livro. E ele conta que uma vez ele foi para uma igreja dos Estados Unidos, uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. Ele começou a pastorear essa igreja, foi contratado para estar nessa igreja, David Platt, o nome dele. E ele chegou nessa igreja e falou assim: meu Deus, eu preciso fazer dessa igreja uma igreja cheia dos poderes de Deus. Eu preciso fazer dessa igreja uma igreja cheia do Senhor. E aí ele começou a falar assim: o que essas pessoas lá estão fazendo? E ele pegou uma viagem para encontrar uma igreja perseguida. E ele levou o caderninho dele, dizendo: agora eu vou anotar o que faz essa igreja crescer tanto no meio da perseguição. Porque se eles me ensinarem isso, eu vou voltar para os Estados Unidos, que não tem perseguição, e vou voar. Eu vou anotar tudo. E aí botam ele dentro de um carro, colocam uma coisa nele, porque ele não podia ver para onde estava indo, porque é tudo assim na igreja perseguida, não sei se você está sabendo. E aí quando ele chega, é uma caverna, tem um cara grandão na porta, porque é o segurança, porque não pode nada acontecer. Então a segurança, sabia disso? Na igreja perseguida tem uma pessoa que tem que ficar lá, porque senão todo mundo vai morrer. E aí ele entra, todo animado, e lá estão os líderes de algumas igrejas de casa, igrejas caseiras daquele lugar. E ele pega o caderno e fica esperando. E ele conta que naquele momento, aqueles líderes simplesmente se ajoelharam e começaram a orar. E ele conta que o tempo passou e haviam poças ao redor deles de oração e lágrimas. E a única oração que saía dos lábios dele era: Senhor, nós não sabemos o que fazer. Nós dependemos de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós somos tão fracos, nós precisamos de Ti. Eles oravam isso por horas. Essa igreja nós não podemos falar que as orações deles são vazias, mas nossas reuniões de oração são vazias. Mas deixa eu falar uma coisa: a igreja só se justifica quando faz a oração acontecer, porque Jesus disse que a casa dele deveria ser casa de oração. Jesus disse isso. E vou te falar, não é só coisa ruim que nos impede de orar, queridos. São as coisas boas também, que ocupam o nosso tempo, coisas que aparecem, demandas, lavar a louça, tudo isso nos afasta da oração. A gente não tem condição nem de parar, sabe o que a gente faz? Isso não é tão nem se ruim sempre. Mas essa é a sua única oração? Não, eu começo a fazer as coisas orando, né? Eu estou sempre orando. E aí eu vou lá, e eu estou lavando louça, e eu estou também limpando casa e estou orando. Glória a Deus, irmão. Você não tem nenhum momento que você para, sem nada para fazer e vai ouvir Deus? Coisas boas ocupam o nosso tempo. E no fim o resultado vai ser o mesmo: não oramos. E aí nós vemos pessoas secas, frias, mornas espiritualmente, gerando morte em outras pessoas, porque quem está morto espiritualmente só pode gerar morte e não vida. Quem nós somos diante dos outros pode ser uma grande encenação. Eu estou falando aqui para vocês, eu posso ser uma grande encenação, mas quem nós somos diante de Deus que é a verdade. E se nós não oramos quando ninguém está nos vendo, é possível que o nosso relacionamento com Deus nem seja verdadeiro. Deus tenha misericórdia de mim. Deus tenha misericórdia de mim. A nossa geração corre um sério risco de confundir tudo o que aconteceu aqui agora, antes de eu falar. Confundir as luzes que estão ligadas, a energia, a boa música. Por quê? Porque isso é bom. Essas coisas são boas, são satisfatórias, nós choramos, nós nos alegramos. Nós nos confundimos com os efeitos dopamínicos das luzes, do som, da estética religiosa. Mas estar com Deus é muito mais profundo do que isso. Porque todas essas coisas que estão aqui podem ser feitas sem Ele. Tudo isso aqui pode ser feito sem Ele, e em muitos lugares é feito sem Ele. Mas existe uma coisa que continua quando tudo isso aqui acaba. Quando as luzes se apagam, quando a cortina desce, quando o som do pad não está mais rolando. Existe uma coisa que continua. Sabe qual deveria ser o maior medo da igreja do Calvário? O maior medo da igreja do Calvário deveria ser que depois de todos esses cultos de domingo que a gente vem aqui, a maioria de nós vai embora tendo experimentado um teatro, uma encenação e não um encontro com Deus. Um encontro com Deus vivo. Porque é isso que acontece numa pá de lugares.
E nós falamos assim, o estado da igreja está ruim. Então nós vamos buscar muitas soluções para isso. Nós precisamos de mais teologia. Nós precisamos de mais teologia, mais doutrina. Quando as pessoas aprenderem mais, então nós vamos falar mais, vamos estar melhores. Não, nós precisamos de mais política, mais influência política. É disso que nós precisamos, dominar o mundo. Os cristãos precisam disso. Não, você está enganado. A igreja precisa de mais programação. Quando tiver mais gente, as pessoas vão vir mais para a igreja. E aí vai ficar mais tempo. Mas, queridos, nós temos mais doutrina como nunca. Nós temos mais influência política como nunca. Não sei se vocês sabem, mas tem uma bancada evangélica por aí, entendeu? Nós temos mais do que tudo programações. O que não falta são programações para a gente vir na igreja. Só que nós temos menos intimidade com Deus do que nunca. Não é de mais ideias que nós precisamos, queridos. Nós precisamos de mais comunhão com Deus. De mais relacionamento com Deus. Os discípulos disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Isso deveria ser o nosso clamor. Se Jesus priorizou a oração, o que nós estamos fazendo? Quem olha para a nossa vida sente fome e sede de Deus? Alguém olha para mim, para você e deseja a sua vida de oração, a minha vida de oração? Como eu queria ter a vida de oração de fulano. Como eu queria orar assim. Porque nós somos bons em impressionar as pessoas em coisas, mas oração, como eu disse, é o teste que não se falsifica. As pessoas olham para a sua vida, o que elas desejam mais? Porque os discípulos viram tudo e desejaram oração. De tão profundo que era esse momento. Eu não estou falando de religiosidade, queridos, porque a religiosidade não vai te salvar. Eu não estou falando de orações religiosas. Quando Jesus veio, os judeus jejuavam, oravam, davam ofertas, seguiam a lei com zelo implacável. Os fariseus eram o modelo de espiritualidade daquele tempo. Mas sabe quem matou Jesus? Sabe quem crucificou Jesus? Os fariseus. Nunca se orou tanto em público como naquele tempo. Mas nunca se orou tão falsamente como naquele tempo. Os sacrifícios tinham aos montes, mas eram todos vazios. Os lábios falavam de Deus, mas o coração estava distante dele. Religiosidade não salva ninguém. Hoje é a mesma coisa. Você pode entrar em qualquer livraria, está lá livro de oração, livro de meditação, livro de determinada coisa, como encontrar o cosmos, como encontrar Deus, como fazer isso, espiritualidade por toda parte, todo mundo quer ser espiritual, mas as pessoas continuam vazias, as pessoas continuam ansiosas, as pessoas continuam exaustas. Um monte de gente faz tudo certo, mas se sentem longe de Deus. A gente tem que lidar com um monte de gente que está cansado de fingir uma fé que nunca está ardendo no peito. Ai, que vontade, sabe, de o peito. Parece que tem uma saudade de uma coisa que nunca viveu. Todos nós que estamos aqui hoje sabemos que tem uma coisa quebrada. E nada, nem a religião, nem a irreligião, nem a espiritualidade alternativa, nem você tocar o cosmos, nem você falar com alguma coisa, nem o seu próprio esforço é suficiente para isso. Muito menos se isolar. Ah, não, então beleza, já que está falando isso, eu vou me isolar numa caverna, vou ficar orando. Também não vai te salvar. O individualismo não vai te salvar, porque o individualismo mentiu para nós, dizendo que a gente pode simplesmente resolver os nossos problemas sozinho, sem depender. Isso nos afasta da oração. E é por isso que nós estamos distantes de Deus. Sim, queridos. A nossa espiritualidade, a nossa vida de oração, como muitas outras partes da nossa vida, de tudo em nós, sofre os efeitos nocivos do pecado. E foi o pecado que fez esse abismo entre nós e Deus. Todos os templos, os rituais, os sacerdotes, eles faziam de todos os tipos de religiões. Tentavam se relacionar com Deus, mas sem sucesso, porque não dava. Todos querem construir uma ponte até Deus, mas não dá. Nós precisamos de algo maior, ou melhor, nós precisamos de alguém maior. Então há uma boa notícia para nós hoje. Há uma boa notícia para as nossas vidas miseráveis de oração. Há uma boa notícia para mim, que preciso orar mais. Há uma boa notícia para todos nós que estamos simplesmente diante do tédio que nos assedia. Há uma boa notícia.
Deus se fez homem em Cristo, semelhante a nós, para que nós pudéssemos conhecê-lo como um amigo mais chegado do que um irmão. Jesus é o sumo sacerdote que atravessa a distância que existia entre nós e Deus, e então nos conduz ao trono da graça. E o corpo partido dele na cruz é o caminho pelo qual nós podemos entrar na presença de Deus. E sabe qual é a forma que Jesus faz isso? Orando. Jesus orou e a minha vida foi salva. Jesus orou e eu fui salvo da morte. Tiago diz na sua carta, no capítulo 5, versículo 16, que a oração de um justo é poderosa e eficaz, ou como a gente já ouviu várias vezes, a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Agora a pergunta aqui é: quem seria justo o suficiente para ser aceito na sua oração? Se a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos, é poderosa e eficaz, eu então estou de fora. Falta justiça em mim. Quem é justo o suficiente para ser aceito? Ah, querido, essa é a grande notícia. Porque a resposta é Jesus. Jesus é o justo, o homem justo, cujas orações são poderosas e eficazes e perfeitamente respondidas. E a única coisa que nós podemos possuir de justiça é a justiça que vem dele, que foi concedida gratuitamente a nós por meio do Evangelho. Mas não se engane. Esse acesso livre, confiante que nós temos na oração custou caro para Jesus. Como a gente viu antes, Jesus na cruz orou: Deus meu, por que me desamparaste? Isso não foi um colapso de fé, queridos. Isso não foi uma coisa assim louca da cabeça dele. Foi uma expressão mais pura da fidelidade, do sofrimento mais profundo de Jesus. O Filho totalmente obediente, estava experimentando na carne o juízo de Deus que era para mim e para você contra o pecado humano. E ele entra no abandono para que nós jamais pudéssemos ser abandonados. Esse grito, essa oração de Jesus é a porta pela qual a reconciliação entre Deus e os homens se torna possível. Essa oração. E o céu se calou diante dessa oração do Filho, para que quando nós orarmos, quando nós clamarmos, o céu nunca mais se cale diante de nós. Jesus orou e eu fui salvo. E agora nós podemos orar. Não para tentar alcançar Deus com os nossos méritos ou rituais, mas porque Jesus abriu o caminho. Deus me recebe não por causa da minha devoção. Deus me recebe agora por causa do sangue de Cristo. Eu não preciso mais fazer algo para provar a Deus, mas eu fui comprado por um alto preço e por isso eu sou motivado, impulsionado, empoderado a me relacionar com Ele por meio da oração. Jesus é o nosso grande guerreiro da oração. E Ele não só orou por nós lá. Quero que você saiba disso também como uma boa notícia. Jesus não só orou por nós lá na cruz. Ele não só orou por nós em João 17. Ele não só orou por nós lá atrás. Como também continua vivo, orando por nós, como diz o texto de Hebreus, que Ele vive para sempre para interceder por nós. Jesus está orando agora. Ele está intercedendo por nós, Ele continua orando. Esse é o trabalho mais nobre dele, esse é o trabalho mais eficaz dele, estar orando por nós diante do Pai, purificando graciosamente as nossas orações enquanto elas sobem ao céu. Sabe a sua oração? Se Deus olhasse a sua oração como se fosse um ofício, meu Deus, que português todo errado, que troço esse que está me pedindo aqui, meu Deus do céu. Se a sua oração chegasse direto a Deus, seria assim. Sabe quem pega a tua oração? Corrige todos os erros, corrige todas as coisas, os erros de português, os erros de tudo. Sabe quem entra no meio de você e o Pai? É Jesus. Ele pega a sua oração e diz: aqui, Pai. Só que as mãos de Jesus estão cheias de furos, né? Aqui, Pai. Caem gotas de sangue na folha do ofício que nós pedimos a Deus.
E o Pai pega aquilo ali e fala, é isso aí. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Ele ora. Então a oração cristã é o meio pelo qual, com base no Evangelho e pela mediação de Jesus, o coração do cristão, o meu coração, o seu coração, encontram o amor de Jesus no Pai. É assim, num relacionamento vivo, restaurador e eterno. E vou te falar, se relacionar com Jesus é suficiente. É suficiente. Ah, queridos, a nossa vida não deveria ser um grito de eu não preciso de Deus. Porque quando nós não oramos é isso que gritamos. Sim, orar é difícil porque a fé é difícil. A carne, o mundo e o diabo estão contra. Mas deixa eu te falar uma coisa, é difícil? É na dificuldade que Jesus veio nos salvar. Então ore. Ore, meu querido, ore. Jesus diz que no último dia muitos irão até Ele e vão dizer que fizeram muitas coisas, fizemos isso, aquilo, feitos impressionantes para um ser humano, mas Ele vai dizer, eu não vos conheço, nunca vos conheci. Ora, nós conhecemos quem temos intimidade, não? Eu conheço vocês. Se eu ver vocês passando na rua, se vocês forem me chamar na minha casa, se vocês falarem de um jeito comigo, de outro jeito, eu conheço vocês, eu tenho intimidade com vocês, eu me encontro com vocês. Jesus vai chegar no último dia e vai dizer, eu nunca vos conheci. Porque a gente só conhece quem passou tempo. Intimidade. Jesus nos conhecerá? Poucas coisas vão ser tão perigosas, queridos, e ao mesmo tempo tão sutis. É sutil, você não vai perceber. Quanto ir aos poucos, retirando algo que é essencial do lugar central da nossa vida. E até achar que isso não é sério, e tão sério assim. Então, ore. Ore. Saia do turbilhão de notificações, das demandas, e ore. Na prática, isso significa uma coisa. Reservar um horário em um lugar fixo para isso. Reserve um horário em um lugar fixo e não negocie isso. Um lugar e um horário, um tempo especial entre você, a sua Bíblia e a voz de Deus. Não negocie isso, algo sagrado, algo constante. E saiba de uma coisa, você pode me procurar depois. Comece a fazer isso e me procure depois para me cobrar. Isso vai ser aquilo que vai transformar a sua vida de um jeito que você nunca viu. Que você nem imagina. E vou te falar uma coisa, o diabo sabe disso. Então escolha um lugar, um horário e fique ali tempo suficiente. Até que as outras vozes de fora, de dentro se calem. E assim que você começar a levar isso a sério, sabe de uma coisa, as distrações vão começar a invadir sua mente. Desejo de ser alguém melhor, de ser alguém mais rico, de ser alguém mais admirado, vão começar a te visitar, as inseguranças, os medos antigos, as mentiras antigas, tudo vai vir à tona, mas fique mais 5 minutos, permaneça ali. As sujeiras escondidas vão emergir, vão começar a aparecer, mas não se assuste, não fuja, fique mais 5 minutos. Você vai se lembrar das tarefas, dos compromissos, das coisas que você precisa fazer, das pessoas que você vai ter que responder. O celular vai começar a chamar a sua atenção, as notificações vão aparecer com mensagens, vídeos, redes sociais, vai começar a tocar alarme, mas fique mais 5 minutos sem isso, fique mais um tempo, guarde todas essas coisas e não negocie esse tempo. As vozes ao redor vão começar a surgir, vão pedir ajuda, vão pedir conselhos bíblicos, vão pedir ajuda de alguma coisa, mas você pode dizer, diga, me espera só mais 5 minutos. Essas coisas são todas boas, mas nós só podemos ter poder para ajudar pessoas se nós começamos no poder da oração.
Essas coisas são distrações com aparência de urgência. Mas nós já tivemos aula sobre isso aqui. O que é urgente não é importante. Foque no que é mais importante. Ouvir a voz de Deus. Fique mais 5 minutos. Não negocie isso. A procrastinação, a preguiça vão dizer para você ficar mais um pouco na cama, para você ir dormir nesse momento, para você ir dormir em vez de orar. Mas fala para eles ficarem quietos, calem-se. Se Deus não for a prioridade para nós, logo cedo Ele vai ser deixado no resto do dia. Ele não vai ser nada lá mais. E vou falar uma verdade para você. Um coração que demora para procurar a Deus, perdeu o gosto pela comunhão com Deus. Davi, queridos, ele diz que ele ia acordar a alva. Ele acordava antes do amanhecer porque ele não aguentava. A alma dele tinha muita fome de Deus, que nem o sono segurava ele. Jesus acordava cedo para orar porque nada era mais importante do que estar com Deus. Ele tinha tanta fome. Você já acordou com fome no meio da noite? Davi, Jesus acordavam com fome de Deus. Eles começavam a orar. Então levante e ore. Fique mais 5 minutos. O tédio vai chegar. E aí vai começar a parecer que Deus não é tão interessante assim. Você não vai sentir mais algumas coisas. Você vai começar a lembrar e vai começar a esquecer. Você não vai sentir aquele arrepio que você queria sentir. Hoje não foi tão bom, vai tudo isso. Deus não é tão interessante quanto a gente imaginava. Só que ali vai estar só você e Deus, frente a frente. Atravesse o tédio, percorra o tédio. Simplesmente atravesse isso, porque depois do tédio é um reino de beleza e de glória que você jamais vai esquecer. Gesticule, cante, ande de um lado para o outro. Pense, mas fique mais 5 minutos ali. Não negocie isso. Não negocie. Satanás vai lembrar do que você fez nesse momento. Ele vai aparecer. Só quem ora de verdade sabe como Satanás aparece nesses momentos da oração. Ele aparece. Ele vai lembrar você do que você fez. Ele vai lembrar até do que você fez ontem à noite. Ele vai lembrar você. Ele vai começar a falar coisas para você. Ele vai dizer que Deus está bravo, que Deus não está te ouvindo, que não tem perdão para você. Mas são mentiras. São mentiras. Lembre-se do Evangelho e fique mais 5 minutos ali. Não negocie isso. Muitas coisas aparecerão, mas se você decidir colocar isso como prioridade e permanecer mais um pouco, mais 5 minutos, você vai descobrir uma vida com Deus que poucos chegaram e que você nunca viveu antes. Vai ser difícil, muito difícil, você vai falhar muito, mas quando você falhar, caia na graça do Senhor em arrependimento, mais 5 minutos. Pais, mães, ensinem seus filhos sobre oração. Eu já falei isso aqui várias vezes. Ensine os seus filhos sobre adorar ao Senhor. Nós temos o costume, nós não só da igreja, mas em todos os lugares, nós como povo cristão, temos o costume de esperar a salinha, a tia da salinha, chegar a hora da salinha para todo mundo ir para lá para aprender a cantar e louvar. A responsabilidade de ensinar os seus filhos a estar na presença de Deus é sua, pai e mãe. É sua. Você deveria ensinar o poder da reverência e do temor do que está acontecendo, da seriedade do que aconteceu aqui hoje, está acontecendo aqui agora, enquanto Deus fala, enquanto Jesus canta, enquanto Ele está presente no nosso meio. Deus está presente no nosso meio. Não é possível que nós não temos reverência. A responsabilidade é sua. De falar, Deus está aqui, meu filho. Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo. É sua. Pais, mães, ensinem os seus filhos sobre isso. Sejam conhecidos por isso. Os seus filhos acordam de manhã e te encontram na sala, na mesa, com a Bíblia aberta. Seu esposo te encontra. A sua esposa te encontra. Os seus filhos estão aprendendo que a vida gira em torno de um relacionamento vivo com Deus e não em torno de outras coisas. Você ensinou a ele a estudar, né?
a aprender biologia, a acordar cedo para ir para o colégio. Mas você ensina ele a orar cedo antes de ir para o colégio? Os seus filhos, a sua esposa, o seu marido podem olhar para o seu rosto e ver as lágrimas escorrerem enquanto você fala com Deus em oração. Você tem esses momentos em que eles podem ver você chorando. Eu conheço uma pessoa que os filhos dessa pessoa viram essa pessoa debruçada sobre a Bíblia todos os dias e muitas vezes com lágrimas. Irmãos, vocês não têm noção dos frutos que isso geraram. Você é conhecido por isso. Sabe por quê? Porque os seus filhos vão se lembrar das suas lágrimas. Eles vão se lembrar disso tanto quanto aquilo que você está ensinando sobre seguir Jesus. Você pode falar o que for para eles. Seguir Jesus é o certo, fazer isso é o certo, isso é aquilo. Mas eles vão ver se isso está real em você. Se o que você fala e o que você vive é real. Habite em Jesus. More nele. Porque esse é o lugar da oração. O ato de habitar em Jesus, descansar nele, fazer dele o nosso lar, a nossa casa, a nossa presença, o nosso amigo. E a recompensa é ele. É ele. Jesus disse essas palavras poderosas para nós. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Onde o pai está? No secreto. Ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Sabe qual é a recompensa? A recompensa é Jesus. E nada mais. Como nós cantamos aqui agora. Tudo que eu achei que eu teria é bem menor do que te conhecer. Se você está aqui hoje e não é um cristão, eu quero te dizer uma grande verdade. Deus pode te ouvir. Você já parou para pensar nisso? Deus pode te ouvir. O Criador do universo pode te ouvir. Ele tem ouvidos atentos. E a oração não é apenas uma conversa com Deus. É um meio de encontro real com o próprio Deus. Não uma troca superficial de informações. Deus pode te ouvir. Talvez você não esteja sendo ouvido em nada. Talvez ninguém está te ouvindo. Talvez ninguém esteja simplesmente falando nada. Talvez você esteja falando palavras ao vento. Deus pode te ouvir. Deus pode. Você pode hoje participar da alegria de Deus falando com Ele. Vou te falar uma coisa, é só falar. É só falar. A oração se torna a forma pela qual nós entramos no círculo do amor divino. Um chamado para participar dessa comunhão. Então ore. E a sua recompensa, você que não é cristão, vai ser, sabe quem? Jesus. Porque Jesus é tudo que você precisa. Nós teremos um tempo de reflexão agora. Um tempo de reflexão e oração. Muitos de nós achamos que é um tempo de reflexão, quer dizer, um tempo de sair para tomar água. Nós achamos que é um tempo de olhar o celular. Enquanto o Estevão sobe, apaga as luzes e começa a se cantar. Não, é um tempo de reflexão e oração. E eu sei que a gente faz isso porque a gente odeia o silêncio. É muito ruim, é perturbador não ter nada. A gente teme o silêncio, mas é nele que nós podemos falar e ouvir a Deus. Então aproveite agora para orar. Aproveite agora. Se possível, fique de joelhos. Você que pode, fica de joelhos. Faça algo, comece a orar, faça alguma coisa. Não se distraia, não saia agora. Ah, João, eu estou num caos na minha vida, está tudo muito barulhento. Então peça a Deus para remover o barulho ao redor de você, porque Ele está te convidando à mesa. Ah, João, minha vida está muito uma bagunça, está uma coisa assim terrível, eu não consigo me concentrar. Não fuja, queridos. Ah, porque eu estou sentindo vozes, um monte de coisa. A palavra de Deus diz que Ele prepara uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos e unge a nossa cabeça com óleo. Ele vai preparando uma mesa diante das distrações. E o óleo vai ser derramado sobre a nossa cabeça. Então ore. Ore nesse momento. Ah, João, não sei as palavras certas. Sabe de uma coisa? Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos assiste nas nossas fraquezas e nos ensina e nos ora por nós. As orações mais poderosas da Bíblia eram muito pequenas. Posso te dar um conselho? Uma dica para você orar agora? Diga frequentemente, muitas vezes, Senhor, salva-me.
desse tamanhozinho. Pedro orou isso e simplesmente Jesus salvou ele de ser afogado. Senhor, salva-me. Feche seus olhos. Jesus purificou o templo uma vez de vendas e distrações. Eles estavam lá vendendo dentro do templo. E ele disse uma coisa: minha casa se tornou um covil de ladrões, mas a minha casa deverá ser chamada casa de oração. Esse é o desejo de Jesus. Então deixe Jesus começar com você. Comigo. Com a gente aqui. Deixe ele fazer uma limpeza interior em você. Uma remoção daquilo que é secundário. Daquilo que é vazio. E obstrui um lugar onde só a presença dele pode preencher. Então você vai ter um tempo para orar. Feche os seus olhos e depois nós cantaremos uma canção.